para o Atlético em São Januário, Rio de Janeiro, contra o Vasco da Gama. A gente sabe que é um clássico brasileiro e o Atlético venceu pela primeira vez na era dos pontos corridos em São Januário em 2019. Foi a última partida do Galo em São Januário e foi a única vitória, para ver que o retrospecto é sempre complicado contra o Vasco no Rio de Janeiro, principalmente em seu estádio, né, o São Januário. Rio de Janeiro tem tempo claro, ensolarado, Milton, 29 graus a temperatura. Jogadores do Atlético estão concentrados desde ontem, no início da noite, Hotel Merriot, na praia de Copacabana. E, inclusive, alguns jogadores já postando fotos, e aí o visual é bonito, né? Já para inspirar os atletas para esse jogo de hoje contra o Vasco da Gama. Jogador de futebol é aquela história, né, Milton? Só pode apreciar a paisagem. Ninguém vai na praia. Todo mundo no hotel, concentrado. Já tomaram café da manhã, daqui a pouco o almoço. Mas o visual, quem sabe, inspira, né, Milton Naves? Visual de Copacabana, nada mal para um sábado pela manhã, show de bola. Perguntinha simples, tem aglomeração ainda, hein, Rezende? Tem um pouquinho, né? A turma, mesmo com os pedidos, a turma vai pra praia. Um dia desse, 29 graus, ensolarado, não tem jeito, né, Milton? A turma vai pra praia mesmo. Mas difícil. No Atlético, todo mundo quietinho, acompanhando só e concentrado pro jogo. O Sampaoli sempre faz agora, na hora do almoço, uma palestra, uma preleção ali, vídeos mostrando o time adversário, mostrando o que o Galo tem que fazer no jogo. E o que o Sampaoli vai fazer no time, hein? Fica essa pergunta. Sempre a escalação do Sampaoli é misteriosa. Ele vai manter o esquema com 3 zagueiros que ele fez contra o Grêmio? Ou ele volta com o esquema, por exemplo, que venceu o Atlético Goianiense no Mineirão? E naquela oportunidade o Galo teve Alan junto com o Jair e Johan no meio campo. Eu tô mais para essa formação aí. Não sei se o Galo vai com 3 zagueiros contra o Vasco, não. Ele costuma colocar 3 zagueiros contra equipes mais fortes. Equipes que, principalmente fora de casa, o Atlético tem que defender mais. Contra o Vasco, time que tá na zona do rebaixamento, não tem tanto poderio ofensivo assim. Acredito que o Sampaoli vai optar, mesmo com uma formação mais tradicional, sem 3 zagueiros, com Alan e Jair no meio campo. E aí fica só uma interrogação na zaga, porque o Hever, ele saiu com uma indisposição no último jogo contra o Grêmio, no intervalo. O Hever vai jogar? Ele está concentrado, treinou nos últimos dias. Hever ou Igor Rabelo? Fica esta interrogação, qual será o zagueiro ao lado do Júnior Alonso, caso o Sampaoli, lógico, faça a opção mesmo por 2 zagueiros de ofício no duelo contra o Vasco da Gama. Mas no meio campo ele está garantido, né? Quem que é ele? Johan, que já é o vice-artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, vive ótima fase. O Johan vem sendo jogador decisivo no Galo nos últimos jogos e ele está conosco aqui no Rádio Esportes para falar exatamente sobre, lógico que o Atlético quer buscar a vitória em mais um jogo importante neste Campeonato Brasileiro, o duelo contra o Vasco. Era a sequência que eu queria buscar desde quando eu cheguei. Acho que era o que eu queria desenvolver aqui no Galo. Eu vim para fazer isso, para ajudar o time com gols e assistências. Estou muito feliz com esse momento, muito feliz com essa sequência. Espero que ela se prolongue muito. Com certeza é uma das melhores sequências, o melhor momento meu na minha carreira, e eu espero continuar com ela para a gente buscar esse título tão sonhado, para ajudar o grupo nessa caminhada. Johan prega respeito ao Vasco da Gama, que está na zona de rebaixamento, e até por isso o adversário também vai fazer, assim como o Galo, o jogo da vida. Agora, para todos os times, cada jogo é uma final. O Vasco brigando pelo rebaixamento, jogando em casa, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai ter que fazer um jogo muito consistente, continuar fazendo os jogos que a gente vem fazendo, nessa crescente que a gente vem tendo, fazendo bons jogos. Eu acredito que a gente tem sim condições de ir lá, fazer um grande jogo e buscar a vitória, mas a gente sabe da dificuldade pela situação do jogo, pela circunstância do jogo, pela circunstância de como o Vasco está no campeonato também. Mas a gente tem que pensar no nosso futebol, analisar eles agora, ver a estratégia que o Sampaoli vai montar para buscar fazer um bom jogo lá e conquistar essa vitória. E sobre a permanência no Atlético, contrato de empréstimo termina agora no fim do Campeonato Brasileiro. E Johan já tem bem definido para ele
o que ele quer para o futuro. Eu estou muito feliz aqui, feliz com o meu momento. Fui muito bem recebido aqui no Atlético desde o primeiro dia, então eu acho que se tudo der certo e eu continuar aqui, com certeza vai ser uma alegria para mim, para minha família. Mas isso não está nas minhas mãos, a gente está, meu empresário que está resolvendo com a diretoria, está conversando. A única coisa que eu posso fazer é continuar desempenhando meu papel dentro de campo e se as coisas derem certo eu continuar aqui, com certeza eu vou ser muito feliz aqui, continuar sendo feliz. E esse nome, Johan, é homenagem a um grande jogador do futebol mundial? Explica pra gente aí. O nome meu pai escolheu em homenagem ao Johan Cruyff. Com certeza, comparação com o Cruyff, eu acho que é um pouco exagerada, porque ele foi um dos melhores jogadores de todos os tempos e essa comparação é difícil. Eu brincava que se eu jogasse 10% do que ele jogou, eu acho que eu seria um grande jogador, né? Mas em relação à pronúncia, no começo é normal as pessoas errarem e depois elas vão se acostumando. Em relação ao meu momento, eu acho que é devido ao trabalho e perseverança. Acredito que mesmo nos momentos difíceis eu não deixei de trabalhar, eu busquei trabalhar em dobro para que esse momento chegasse e esse momento chegou, estou feliz com o meu momento, agradeço a Deus porque Ele me sustentou nos momentos difíceis e eu consegui perseverar, consegui trabalhar para ter essa sequência, conseguir fazer bons jogos. Espero que continue para ajudar todo o grupo a conquistar o objetivo que é o título. Tá aí, Johan, 11h45, marcou há pouco, sinal eletrônico da Itatiaia. Esse é o Johan Cauê Dalmoro, que foi, lógico, inspirado, falou aí, no Johan Cruyff, pai dele, fã do grande jogador mundial, o Johan Cruyff. O Johan do Atlético nasceu em Chapecó, Santa Catarina, tanto que jogou na Chapecoense e despertou interesse depois do Palmeiras. Vamos trazer o Wellington Campos então com as informações do Vasco. O Vasco tem nova direção para o jogo de hoje contra o Atlético. Bom dia, ídolo. Muito bom dia, meu querido Cláudio Rezende, bom dia, amigos da Itatiaia. E o Vasco da Gama está sob nova direção. Ontem à noite, Jorge Salgado tomou posse como novo presidente do Vasco da Gama. Numa sessão que aconteceu na sede náutica do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas, o novo presidente acabou sendo empossado com o pedido dos conselheiros da nova diretoria e ele torce para que o Vasco já consiga hoje, diante da equipe do Atlético, sua primeira vitória. Jorge Salgado, que já prometeu colocar em dia 3 folhas de salários atrasados dos jogadores e também dos funcionários do clube nas próximas horas. O time para hoje, do técnico Vanderlei Luxemburgo, tem as voltas de Henrique na lateral esquerda, Bruno Gomes e também Martim Benítez no meio-campo. O provável Vasco para pegar o Atlético às 21 horas em São Januário, com muito calor aqui no Rio de Janeiro: Fernando Miguel no gol, Léo Matos, Werley ou Marcelo Alves, Leandro Castan, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu e Martim Benítez na frente de Germancano, ao lado do atacante Thales Magno. Germancano ainda não fez gol sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e o time está na zona de rebaixamento. Tá certo, Cláudio? É com você. Muito bem, Wellington Campos, 11h48. Rola a bola para você, Júnior Brasil. Trouxemos aí o Johan. O pai dele era fã do Johan Cruyff, ele falou que jogar 10% do Cruyff já tá ótimo, mas vive ótimo momento no Atlético. E o Vasco da Gama, que tem o Benítez, meio campista, bom jogador. O Cano, que tá aí, como disse o Wellington, alguns jogos de jejum. O Galo também tem gente com jejum, é o Keno. Quem será que vai hoje desencantar aí, Júnior Brasil, nessa dupla sertaneja, né? Cano ou Keno, Júnior Brasil? Bom dia. Você rolou umas 30 bolas pra mim ao mesmo tempo, viu, Cláudio? Grande abraço pra você, Milton, amigos e amigas. Vamos por partes. Ele pode não ter a bola do grande Cruyff, até falava com o Milton aqui, a gente lembrando a importância dele taticamente, como jogador, técnico, uma história muito legal.
Carrossel holandês, Rinus Mitchell, o técnico. E foi um cara muito completo, né, Milton? Tá entre, sem dúvida, os melhores. Mas um detalhe, vou dar uma moral aqui pro nosso Johan. Pelo menos no quesito beleza de gol, ele tá 100% com relação aos gols do Cruyff. A matada no peito foi sensacional, né? Não, e vários outros. Ele é um jogador dos gols bonitos. E tem sido muito importante pela versatilidade, por tudo. Cláudio, você falou do Vasco. Tem lá o Cana, um cara que tá sem conseguir fazer gols, mas é extremamente perigoso, se encaixou muito bem no Vasco. E o Vasco não tá bem. O Vasco vem de 2 resultados ruins e uma goleada sofrida diante do Bragantino. Então, uma equipe que está desesperada, é um jogo difícil, necessita da vitória para não correr riscos, tá lutando para não cair. Então, o Atlético tem que jogar com inteligência para poder vencer, precisa disso demais, precisa muito. Esse é o típico jogo que você não pode escorregar. E com relação à mexida que você falou, sem pensar muito, Hever e o Alonso, essa é a dupla, sai o Igor e Jair. Não tem outra dificuldade com relação a isso, pelo menos para mim. Eu acho que é a melhor opção, abriria a mão aí dos 3 zagueiros, porque o Jair, ele tem que ser titular. O Jair dá um ganho, a gente viu, ele tem uma chegada, é um jogador de qualidade, um passe muito bom, sabe acelerar o jogo quando preciso, volta também, então seria fácil aí. Agora, o Sampaoli, você sabe, né, Cláudio? É sempre um mistério, mas se for seguir dentro de uma lógica, seria essa a melhor opção. O Keno